Muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Saúde Fora da Caixa. Esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada aí desse podcast que nasceu lá em 2023. Do nada a gente já tá em 2024. E o nosso primeiro bloco aí de episódios, gente, alcançou números incríveis que nem a gente esperava. E não é à toa que eu começo o segundo bloco recebendo duas convidadas. Esse é o nosso primeiro episódio com 2 convidados. E precisava estar com ela novamente aqui, que abriu o nosso primeiro bloco. Foi o nosso episódio que teve maior alcance, que trouxe realmente muita gente, inclusive, para me conhecer. Imagino que tenha chego gente nova lá também, daqueles takes e do episódio em si. Carol Soares, médica, ginecologista e obstetra. Obrigado por estar aqui de novo, Carol. Eu adorei, vou voltar quantas vezes você me chamar. Obrigado, querida. E também recebo uma outra colega médica, Amanda Ibagi, que é pediatra, né, Amanda? Bem-vinda também. Obrigada, bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Gente, eu acho que antes de pedir para vocês se apresentarem rapidinho, até porque a gente se conhece, mas as pessoas não conhecem necessariamente os três, né? Eu queria dizer que esse episódio é um episódio que eu escolhi chamar as duas por entender que aqui a gente faria uma mesa de alguns médicos diferentes, com visões que talvez precisem se comunicar mais e talvez até alcançar mais profissionais, né? Não só da área da saúde, não só da medicina, e também mais pacientes que talvez não consigam nos acessar nos nossos consultórios, nos nossos espaços, mas que aqui, por podcasts, por Instagram, conseguem ter mais acesso às nossas informações. Acho que vocês vão entender mais do porquê que eu juntei esses três aqui daqui a pouquinho. Carol, te apresenta pra gente de novo, para que quem tá chegando consiga saber quem tu é também. Então, eu sou Carol Soares, sou ginecologista e obstetra, sou a mãe da Manu e do Pedro. A Manu tem 3 aninhos, o Pedro 10 meses. E acho que sou uma médica fora da caixa. É isso, né? Amanda, tua vez, se apresenta pra gente, por favor. Bom, eu sou a Amanda, eu sou pediatra, eu sou oncologista pediátrica. A maternidade me atravessou há quase 10 anos atrás, com a Manuela também. E mudou um pouquinho os rumos da minha carreira, né? Eu fui estudar um pouco mais de amamentação, hoje eu sou consultora internacional de amamentação também. E adoro falar de coisas polêmicas e tenho uma fama de arranjar algumas tretas, porque eu também gosto de pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que a gente junta aqui a Carol, que eu acho que evita as tretas o máximo que pode. A Amanda, que eu acho que até gosta da treta. E eu que não gosto, mas acabo enfiando nas tretas sem querer. E aí, gente, já que a gente tá falando de treta, eu acho que além da gente juntar 3 médicos que pensam diferentes aqui, a gente junta pelo menos 2 gerações de médicos aí, né? Uhum. Não quero botar as idades de vocês na mesa, apesar de que eu acho que não seria um problema pra nenhuma das duas, né? Mas a minha conta aqui, se eu não tô errado, é que eu me formei em medicina em 2016. Vocês formaram em 2004 e 2006, é isso? 2006. Eu 2008. 2008 e 2006, boa. Bom, eu entrei na faculdade em 2010. Uhum. Quando eu entrei, vocês já tinham 4 e 2 anos Formados. aí de medicina vivida. Uhum. E a gente sabe que os primeiros 2 anos, eles valem como muitos, inclusive, Uhum. né? Porque a gente tá ali se formando, estudando, aquela coisa ainda bem teórica, ainda que prática totalmente teórica. E quando a gente mergulha e começa realmente a vida profissional, a gente começa a vivenciar e entender muito mais do que é ser médico de fato. Eu tenho contato com médicos que estão se formando agora, 8 anos depois de mim, e já vejo que mudou muita coisa. O que na visão de vocês, eu acho que a gente pode começar pela Amanda, o que mudou dessa medicina, né? A medicina que vem lá de trás, de quando tu te formou, de quando tu começou a trabalhar, e o que muda na medicina de hoje? E eu acho que aqui eu falo muito da medicina da Amanda mesmo, sabe? A Amanda lá de trás e a Amanda de hoje, assim. O que mudou nesses anos? Bom, como a gente até estava brincando antes aqui, eu lembro na faculdade, a gente tendo aula com o professor fumando dentro da sala de aula, né? Então, acredito que hoje, em 2024, isso não aconteça mais. Mas a medicina que eu me formei, a medicina que eu estudei, ela é uma medicina de uma visão só. Uma visão do homem cis branco. Eu não tinha professores negros, tinha, aliás, um na faculdade inteira, né? Eu tinha mulheres, mas a grande maioria ainda eram homens. Se eu for olhar, os cargos de chefia, na sua grande maioria, eram exercidos por homem. Então, a gente tem essa visão unilateral da medicina, né? E o que eu acho que veio mudando e que eu consegui enxergar um pouquinho que não existe só essa medicina.
existem outras medicinas. Existem medicinas onde eu posso incorporar o tradicional junto. A gente tem milhares de anos de medicina, de medicina oriental, né? A gente tem outras medicinas e não é só a nossa medicina que faz parte, né? Então, a gente incluir esse saber ancestral, eu acho super importante incluir isso na nossa prática e a gente incluir os diversos olhares, né? Por isso que eu acho tão importante as ações afirmativas nas faculdades, porque a gente consegue ter um olhar diferente. Eu consigo ter um olhar de mulher, eu consigo ter um olhar de um negro, eu consigo ter um olhar de um indígena, eu consigo ter um olhar homossexual dentro dessa medicina. Então, acho que, felizmente, a gente tem conseguido mudar um pouco aquele paradigma da medicina do jaleco branco, de que eu mando e vocês só vão obedecer o que eu tô fazendo. Perfeito. E é muito curioso observar que ela já chega idade, né? Assim, adoro. Mas é muito curioso a gente observar o quanto a gente, como médico, consegue observar essa mudança ainda que dentro de uma pequena bolha, porque a gente vive dentro da nossa bolha, né? Acho que a gente começa, sim, a construir mudanças, mas o quanto isso também começa a dar possibilidade de a gente construir tratamentos médicos diferentes, né? Porque há, sei lá, 20, 30 anos atrás, uma pessoa que está dentro desses recortes que a gente nomeia aqui, faltando médico como esses recortes, nunca encontrava um médico semelhante a ele, semelhante a ela, dentro da condição que ela pudesse buscar, de talvez se sentir mais íntimo, se sentir mais íntima. Acho que um exemplo disso é, por exemplo, eu convivo tratando pessoas que convivem com obesidade, de modo geral, obesidade grau 2, 3, e que já tem consequências metabólicas disso e tal. A maior parte dos homens que eu atendo são homens gays, assim como eu. E tem zero relação entre a minha atuação profissional, né? Sei lá, se eu trabalhasse com infectologia e a gente tivesse a coisa dos homens que convivem com HIV e AIDS, que tem mais prevalência, aquela coisa toda, ok, mas assim, a obesidade... Os distúrbios alimentares tem alguns estudos sugerindo que são mais frequentes na população LGBT e tal, mas assim, não é esse o ponto, né? E eu acho que ver outros homens gays, vendo um homem gay aberto, falando disso e trabalhando com isso e tal... possibilita a eles o acesso a alguém parecido, e aí isso acontece quando a gente começa a ter médico preto, quando a gente começa a ter médica-chefe, quando a gente começa a ver médica de 35 anos demitindo médico de 60 anos, e isso mudando, né? E acho que é curioso pensar como a medicina muda e a forma de tratar o paciente também vai tendo que mudar, né, Carol? Muito. Eu levantaria 3 pontos, eu achei os pontos da Amanda, assim, bem relevantes, mas eu levantaria o ponto que a Carol foi treinada para ser uma médica que não podia estar muito próxima das pacientes dela, Nossa, ou dos meu pacientes dela, né? Então, assim, não podia ser amiga, eu escutei muitas vezes isso. Você não é amiga, você está tratando. Então, assim, hoje eu não consigo imaginar alguém entrando no meu consultório e eu não me levantar para abraçar essa pessoa, para cumprimentá-la de um jeito caloroso, porque ela está chegando na minha casa, que é meu consultório, né? Então, acho que isso, assim, foi uma corrente que a gente se libertou, tipo, sim, eu posso ser amiga, e muitas extrapolaram mesmo a consulta e hoje são minhas amigas, né? A outra coisa que eu levanto é verdade, como a Amanda falou, a gente teve assim, os nossos professores eram muito iguais, né? A gente não tinha diversidade. Mas eu tive grandes professoras mulheres, assim, chefes, enfim, tinha isso. Mas nenhuma delas trazia que era mãe. Nenhuma delas trazia que elas se desdobravam no papel de mãe. Então, na minha cabeça, Carol, lá em 2008, eu preciso escolher uma coisa ou outra coisa. Porque ou eu vou ser muito boa médica, ou se eu for mãe, eu não consigo ser muito boa médica, entende? E aí, por incrível que pareça, eu tive um único exemplo de um médico, me veio isso na memória agora, um cirurgião torácico que foi fazer uma pós, acho que foi no Canadá. E quando ele voltou, ele falou, olha, eu conheci a melhor cirurgiã torácica entre homens e mulheres que eu já podia, e eu queria dizer uma coisa para as meninas da sala, ela é mãe de gêmeos. Eu nunca esqueci isso bateu muito forte em mim depois, sabe? De tipo, se ela pode em algum lugar do mundo, a gente também possa. Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que a outra coisa que aconteceu para todo mundo a gente nem imaginava as possibilidades que a medicina podia nos trazer, né? Então, assim, hoje estamos aqui fora do consultório de um hospital fazendo medicina. Exato. E era uma coisa que não se pensava antes. Produzir conteúdo é medicina, informar, educar, né? Então, o médico fazia só um tratamento. A educação não era um tratamento médico. Então, acho que isso mudou muito de lá pra cá. E é muito louco observar esses pontos que tu traz e eu vou ter que comentar os 3, assim, porque a gente já consegue fazer só um episódio disso, né? Eu acho que a história do relacionamento ainda me atravessa, tá? Sério? Ainda me atravessa. Eu sou extremamente próximo dos meus pacientes, muito próximo. Muitos também viraram amiga. A Amanda, inclusive, eu conheci como paciente em um primeiro momento.
E de repente eu me pego em alguns momentos ainda inseguro em relação a isso. E muito baseado no medo da formação médica, tá? Mesmo estudando relacionamento médico-paciente, mesmo sendo super atualizado sobre práticas onde eu consigo motivar esse paciente, onde eu consigo me aproximar dele e, de fato, intervir, porque é isso, gente, existe ciência para isso. A gente consegue estudar como se relacionar melhor com um paciente. Como eu consigo fazer com que ele realmente siga o que a ciência está dizendo que tem de melhor? Como eu mostro para ele que essa medicação não vai piorar, que essa medicação vai melhorar, que aqui essa medicação realmente vale a pena, ou uma outra intervenção qualquer, enfim, né? E aí, quando a gente olha e se dá conta que talvez vocês com um pouco mais de experiência se sintam até mais seguras para dizer, cara, tá tudo bem se envolver com os pacientes, confesso que para mim é quase um alívio, assim. Não, quer ver uma coisa, um exemplo? Se tu tá numa festa e chega alguém que é teu paciente, não é teu amigo. Não parece que a tua postura muda um pouco Meu naquela Deus, festa? Total. É muito estranho isso, porque assim, teoricamente eu poderia dizer, não muda, mas muda. Óbvio que muda. Né? Óbvio Então, que assim, muda. o que a gente vai postar ali da nossa vida também pessoal, existe todo alguém por trás olhando e, ai, será que a médica faz isso? Ela não é uma pessoa só, então o médico acho que carrega muito isso e acho que é da nossa formação, né? Quem sabe vai diminuindo um pouco. É o exemplo da perfeição, né? Acho que parece que a gente tem que estar perfeito, a gente tem que estar bem vestido, mulher tem que estar maquiada, com unha feita, usando sapato alto. E quando a gente mostra para os pacientes, porque essa aqui hoje, a brincadeirinha só para sair um pouco, né? Eu tô assim, meu Deus, o que eu vou vestir? A Carol é tão elegante. Ela tá sempre tão elegante. Daí eu, assim, cara, eu vou vestida de mim mesma, né? Então eu vou usar a minha maquiagem colorida, vou de chinelo, vou com as minhas tatuagens todas, né? E acho que o paciente quer ver isso também, que a gente é um ser humano, né? Que eu posso usar chinelo, que eu posso parar e ficar com os meus filhos, como a Carol fica, né? Então, eu posso fazer isso. Então, o paciente precisa enxergar a gente como humano, como ser falível, né? E essa proximidade, eu acho que ela só ganha. Para vocês terem uma ideia, eu fiz onco, né? Hoje ainda trabalho muito com onco. No meu casamento, a minha daminha foi uma paciente minha da onco. Ela entrou carequinha e o maior prazer da minha vida, ela tinha 4 anos na época, foi ir no aniversário dela de 15 anos. Então, eu fiquei todo arrepiado. Então, eles entrelaçam porque eu acho que a gente não consegue se compartimentar. Sim. Sabe? Sim. Eu amando a médica, eu amando a mãe, eu amando a pessoa. É o fragmentado do Himalaia na nossa cabeça ali, né? A gente não consegue fazer aquilo, né? A gente é um só. Então, a Carol é a Carol como mãe, a Carol como médica, a Carol como amiga, né? E acho que quando as pessoas percebem isso, aquela medicina vertical, né? Do jaleco branco, ela passa a ser uma medicina horizontal. Sim. Onde a gente consegue debater. Como a gente falou, ele é um ótimo médico, vou falar pra vocês. A gente discute os tratamentos, assim, eu não tô pronta pra fazer isso aqui ainda, André. Eu te respeito. Eu sei que talvez seja melhor, mas eu não tô pronta. Acredito que tu deve passar muito por isso num parto. Muito. Com certeza. Né? Muito. Então, quando a gente tem essa relação, que eu acho maravilhosa, né? A gente faz uma medicina diferente. E eu acho que aí vem um ponto interessante que eu queria levantar aqui, que é a gente falar dessa mudança do médico comunicador, que eu acho que nós três produzimos conteúdo com alguma frequência nas redes sociais, né? Hoje é um trabalho para mim, eu tenho pessoas que me ajudam ali dentro da minha empresa, 2 dias da minha semana é voltado para estudar isso e melhorar e tal, e tal, e tal, e tal. E sei que, como eu, vários outros médicos no Brasil hoje fazem isso. E é interessante que a gente passa a ser comunicador além de médico e, ao mesmo tempo, compartilhar mais da nossa vida, da nossa intimidade, dos nossos anseios, das nossas conquistas. Como que fica essa identificação, assim, no olhar de vocês, sabe? Do paciente se identificando com a gente. E aqui eu não falo só da gente agora. Eu falo do paciente, da pessoa, na verdade. Porque aqui parece que eu tô falando dos nossos pacientes identificando da gente. Não é esse o tom que eu quero levar. Que isso, acho que a gente já entendeu que tá acontecendo e tá sendo massa pra todo mundo. Agora, o fato das pessoas estarem ali no Instagram e terem médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, nutricionistas, às vezes pessoas que nem são, porque tem vários casos acontecendo, publicando coisas e falando de ciência e mostrando a vida e tal. Aonde que tá a dose disso, sabe? Será que não tem algo de errado que pode estar vindo a partir daí? Até pelo que a gente ouve nos consultórios e dentro da nossa prática. O que vocês têm percebido, assim? Carol. Bem, eu acho que a gente já errou a dose nisso, né? Porque, assim, se formou no Instagram os super especialistas. Isso.
E isso é muito incômodo, né? Eu acho que... E por isso que eu acho que também o médico tem que ocupar esse papel de comunicador. Porque, assim, se a gente estudou para isso, e se é meu direito de fala esse, eu tenho que ocupar isso, né? Então, acho que é importante. Mas eu acho que filtrando a gente mais ganhou do que perdeu, digamos assim, né? Mas ainda me preocupa, por exemplo, em relação à medicina, quando a pessoa chega no consultório como se fosse, sabe assim, com uma leve adoração, como se fosse, se a pessoa fosse uma celebridade. Aí aquilo me bate assim de um jeito errado, sabe? Porque não é o que eu quero fazer, ou não me parece que aquilo vai conseguir me fazer chegar mais perto dela. Sim. Ou então, já me passou muito a coisa do... Ela tá esperando uma coisa muito perfeita, porque vamos combinar, no Instagram todo mundo bota o seu melhor, né? Então, assim, será que eu vou conseguir atender as expectativas daquela pessoa que queria consultar com a Carol obstetra do Instagram? Porque a Carol obstetra normal pode ter vários outros defeitos, né? Então, acho que isso é forte, assim. E outra coisa que me incomoda é, por exemplo, indicar um colega que eu sei que é muito estudioso, que é competente, e aí o paciente volta e fala, tá, mas ele não tem Instagram? Ou o Instagram dele não tem muitos seguidores? Então, quer dizer que agora a gente vai balizar a competência, assim, pelo Instagram, né? Porque se for, a gente tá forçando um monte de gente, porque a gente aqui tá falando de 3 pessoas que gostam dessa produção de conteúdo. Total. Mas eu tenho colegas que falam, cara, eu vou ter que entrar nesse negócio, mas eu não suporto isso. Então, agora é assim, né? Poxa, pra ser médico tem isso. E imagino que as outras profissões também passem por isso. Sim. Então, acho que essa obrigatoriedade de produzir, e produzir conforme o algoritmo manda, né? Tem tudo isso. E mudar, porque todo mês muda. Isso, então assim, acho isso um pouco cansativo e tirando um pouco de tempo da gente de poder ser mais médico. E a gente começa a exigir habilidade de comunicação para validar a habilidade médica, né? O que não é obrigatório, né? O que tu percebe sobre isso, Amanda? Eu acho que tem uma virginização. Posso falar, inventar esse termo novo, um neologismo, né? Virgínia, 32 milhões de seguidores da medicina, né? Exatamente o que a Carol falou. O bom médico é o médico que tem muitos seguidores, né? Não é o médico que estuda, não é o médico cientista, né? Então, acaba tendo esse atravessamento aí e estar na rede social, a gente que faz conteúdo, ele é um sentimento muito ambivalente, né? Me pegou muito um dia onde eu tava andando no shopping, alguém veio cumprimentar a Manu. Daí eu assim, mas da onde? Do Instagram, deu. Cara, eu tô expondo a minha filha. Isso é muito incômodo E também. daí eu parei. Faz muito pouco. Não aparece mais quase nada dela. E quando aparece, como ela já vai fazer 10 anos, assim, filha, eu posso postar isso? Não, então eu não posto. Né? Então acaba tendo, as pessoas se sentem íntimas da gente, né? Íntimas dos nossos problemas, que às vezes a gente coloca, né? E chega nesse sentimento de adoração, né? O médico falou, né? O médico de 250 mil seguidores, eu fiz uma consulta online que eu paguei não sei quantos R$1.000 e ele me disse que tá tudo bem. E tu olha, não tá tudo bem com a sua criança, né? A sua criança tem isso, a gente precisa intervir e essa pessoa não volta porque o médico de milhões, né, falou pra ela que tava tudo bem, né? Então, adorei quando a Carol falou que a gente já errou a dose. Total. Né? A gente precisa... Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ensinar como dosar essa dose? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, que eu sou supervisora do programa de residência médica em pediatria. Então, eu preciso ensinar isso para eles também. Com certeza. Né? Como que vocês vão se portar na internet? O que vai acontecer? Médica, né? Tem isso que vai ter que chegar na formação médica de alguma forma. E assim, né, gente, que preocupação essa geração que não viveu não rede social. Porque a gente é a última geração que não teve rede social. Então, parece que a gente lembra disso. O que tá vindo agora, eles sempre tiveram. Tanto que a Amanda, que então convive mais com os residentes, vai saber. Os residentes já têm a rede social profissional como médico. A pessoa tá lá no estudante de medicina, em vez de estar estudando medicina, tá produzindo conteúdo. Mas assim, que conteúdo? Primeiro tem que ter conteúdo aqui, para depois passar para os outros, né? Então, assim, eu não sei onde isso vai levar. E acho que vem um pouco desse desespero pelo mercado, assim, né? Porque eu trabalho dentro da minha especialidade, acho que faz 5 anos. Vai fazer 6 anos esse ano. E é muito curioso observar como, por exemplo, a concorrência, digamos assim, no mercado médico, nas redes sociais hoje, ela é muito maior do que era 5 anos atrás.
Quando eu comecei a atender aqui em Florianópolis em nutrologia, eu conhecia todos os colegas que atendiam na minha área. Hoje, meu Deus do céu, eu tô botando no Google, dá 3 páginas, assim, de gente, ainda mais na minha área, né? Que é uma área que a gente sabe de todas as problemáticas que existem, assim, né? Mas imagino que está acontecendo em outras áreas também. E aí a gente começa a trazer o empreender para dentro da medicina, que é uma área que tem muita sensibilidade, muita sutilidade. As pessoas são muito sutis e sensíveis. E aí talvez essa coisa do empreender e do querer crescer, e me incluo nisso também, porque vivo disso, né? Pode ser um problema, né? Porque tem um limite a ser respeitado, eu acho, em relação a isso, né? Porque aí, de repente, eu faço de tudo pra viralizar. Eu faço de tudo pra ter like. Eu faço de tudo pra vender consulta. E aí, problema, né? Incluindo, assim, o que eu acho também problemático é quando o médico traz junto a publicidade de outros produtos, né? Então, eu tô fazendo publicidade de um alimento, eu tô fazendo publicidade de um remédio. Principalmente de coisas médicas, né? Exato. Então, eu acho muito, muito realmente... Eu tô fazendo propaganda de vacina. Eu sou super a favor de vacina, por favor. Mas eu não acho que a gente deva fazer propaganda de vacina, né? Então, pelo código de ética, a nem gente poderia, não poderia, né? né? Nem pode. Então, a gente também tem esse outro lado, né? Porque a gente vai ser muito hipócrita se falar que a gente não gosta de ganhar dinheiro. Lógico. Né? Então, se vem uma publicidade te oferecendo o que tu ganha. Gente, eu sou médica do SUS também, né? O que eu ganho no mês inteiro no SUS pra eu fazer um stories e um feed, né? Então, aquilo é super tentador. Sim. Sim. Aquilo é super tentador. E o marketing tá indo atrás desses Vocês tiveram popstar, umas situações né? bem tensas na pediatria recentemente com isso, né? Essa semana, inclusive. Sim. Isso, assim, eu tenho muito problema, né? Então, existe um grupo de médicos de pediatras no Brasil, né? Que a gente tem um grupo onde a gente conversa muito sobre isso, sobre a influência da indústria alimentícia em cima da pediatria, e isso é realmente muito forte, muito complicado, e a gente se debruçou em livros, em artigos para estudar, e a gente tem levado isso para os congressos, a gente tem trazido isso para as redes sociais, a gente fez expose dos congressos, né, para mostrar para as pessoas que isso existe, né? Então existe sim, né? Eu já recebi, lobby, né? eu já recebi muito convite para muita coisa. Por isso que hoje, dentro do meu consultório, eu não recebo nenhum representante. Também não. Né? Não recebo nenhum representante de laboratório, de indústria alimentícia, de nada. Porque eu quero, depois de tudo que eu estudei em cima disso, eu percebi que eu posso Exato. ser parcial. Eu sou influenciável, né? Eu sou influenciável. Mesmo eu achando que não, eu sou influenciável. E eu acho que o quanto isso influencia na escolha que a gente tem para tratar um indivíduo que tá com alguma condição de saúde é o grande problema, né? Porque eu preciso me basear no que a ciência me traz e no que o indivíduo tá me trazendo e no conhecimento adquirido que eu tive, assim. E não naquilo que, sei lá, o meu publi tá falando ou o meu post tá dizendo. E esse viés, ele é inconsciente. Sim, né? sim. A gente tem esse viés. Então, a gente tá dentro dessa rede social aí, com todos esses poréns. Mas a gente precisa tá lá. Eu falo assim várias vezes, acho que a Carol deve ter passado por isso várias vezes também. Gente, eu não vou postar mais nada. Nossa, eu não quero mais participar de nada. Chega disso aqui, eu vou fechar. Meu dedinho vai lá assim, apagar a conta. Daí fica assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço, né? Até porque eu acho que assim, né, a gente bate no bom senso, e bom senso não é uma coisa que, infelizmente, a gente possa receitar, né? Sim. Então, assim, como a Amanda falou, por exemplo, eu hoje produzo muito conteúdo também de maternidade, não só de gineco-obstetrícia, né? E eu mostro os meus filhos também. E apesar de me incomodar quando a Manu, por exemplo, que é bem loirinha, é muito facilmente reconhecida na rua, ainda faz sentido pra mim, que cria aquele conteúdo, do tanto de retorno que eu tenho de coisas legais e de que eu sinto que não tá sendo só comigo, assim. Acho que vai e volta muita coisa legal. Mas, por exemplo, eu não posso esquecer, eu não posso perder ali o tom de que eu sou médica, né? Então, assim, eu posso mostrar uma roupinha de criança que não tem nada a ver com o meu trabalho. Os meus filhos usarem aquela roupinha, tá ok. Eu posso dizer até que eles vacinam, né? Que eles usam a vacina. Mas eu não posso fazer a propaganda da vacina, né? Eu não posso dizer propaganda de alguma coisa que eles comem mesmo. Porque eu dou açúcar, porque eu acho que é certo dar açúcar. Mas isso faz com a ciência continua dizendo que tá errado dar açúcar antes dos 2 anos. Não é porque eu faço que tá certo, entende? Só que ali tem a pessoa que tá vendo que vai pensar, não, se ela faz, tá certo, porque ela é médica, né? Porque ela
fazer mostra. também. Então, acho que isso é uma coisa pra gente pensar. E eu acho, sabe o quê? Que talvez a gente não tenha que criar tanta preocupação na medicina em si. Porque eu acho que o Instagram sustenta a falcatrua, né? Eu acho que o Instagram sustenta isso. Mas a medicina, lá no consultório, não sustenta. Eu não consigo entender. Não vai se sustentar, sabe? E eu nem tô falando assim do cara ser caçado, né? Porque eu vou dizer que eu fico pensando aonde que estão os conselhos de medicina e das subespecialidades nisso. Porque Fale mesmo, né, Carol? Vai falir, não vai se sustentar. Eu não tô nem entendendo, né? Tem tanta gente que faz tanta coisa errada que eu penso, não é possível que isso aqui passe. Exato. Né? Exato. Mas assim, eu acho que é no dia a dia, no paciente, né? Porque em algum momento os pacientes vão ver isso, Exato. né? Exato. Essa coisa também que me incomoda muito no Instagram, de mostrar um estilo de vida que tem muita grana, sabe? Daí o cara vai lá e é de propósito que ele tá mostrando que a bolsa tem a grife e tal, e é de propósito, sabe? Aquilo... Sim. Não faz sentido. Não faz sentido não é legal, nenhum. Não... E eu acho que aí tem a ver com uma construção de marca que se faz e com uma construção de imagem mesmo, né? Onde eu vendo aquela pessoa como uma pessoa perfeita, a pessoa rica, a pessoa maravilhosa, e aí eu vou pagar 3 mil reais porque eu entendo, pra constar com aquela pessoa, porque eu entendo que isso está vinculado com uma boa medicina. E a real é que não tá necessariamente vinculado com uma boa medicina, né? É o consultório de mármore e consultório terapia, Exato! Né? É o cinto de logo. Pra quem não entendeu, gente, é o cinto de logo. Eu sempre falo pros meus pacientes, às vezes a gente brinca disso, né? Eu falo, não vem esperando espumante na recepção, mas eu tô aqui pra te receber. E vamos conversar e achar o caminho de solução pra, enfim, aliviar o que tu tá sentindo e tudo mais. E que engraçado, né? Esse papo de agora até aqui podia chegar muito pra quem tá se formando agora. Eu acho que seria ótimo ter essa, assim, segue nesse norte aqui. Exato. Que e aí tem uma coisa, né, Carol? Eu trabalho com o Instagram desde 2017, 18 ali, né? Por aí. E 2023 foi meu ano de maior crescimento. E por que 2023 foi meu ano de maior crescimento? A gente deve estar batendo 100 mil seguidores agora em fevereiro, assim. Cara, eu fui um bom médico e eu fui o André. Eu simplesmente comecei a fazer isso, assim. Eu lembro, eu tive 6 agências de marketing digital, especialistas em medicina trabalhando pra mim, tá? E eu queria muito poder empreender para crescer no digital, para ter mais liberdade geográfica, porque eu vivi aquele 1 ano nômade, era um projeto de vida para mim, então eu precisava fazer dar certo. E eu sou meio obstinado, né? No fim das contas, sabe o que eu concluí? Não, não e não. Tem que ser eu. O meu marketing, ele simplesmente sou eu. E foi aí, inclusive, também acho que vale a pena chegar isso no ouvido de quem tá se formando agora. Foi aí, inclusive, que eu entendi que isso era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. Que até então eu via o marketing, a divulgação e tal, como um problema. Quando eu entendi que eu podia alcançar as pessoas que realmente se beneficiam do bom médico André, que eu sou as pessoas certas, falei, opa, cara, olha isso aqui. Essas pessoas estão tendo a vida transformadas, de fato, pelo cuidado que eu entrego, pelo trabalho que eu faço aqui, ainda mais na minha área, que eu trabalho com mudança de estilo de vida, tratamento de obesidade, que é esse negócio super estigmatizado que a gente conhece. As pessoas literalmente perdem a vida tentando entender esse processo, assim. E aí eu me lembrei, enquanto a gente falava aqui também, da Mica. A Mica é nutricionista, ela participou comigo na temporada anterior, ela tem um @ que é Comida Sem Regra. E a Mica, ela começou a receber bastante proposta de publi, até porque ela trabalha muito com comida e tal, e aí ela é nutricionista e falar de comida era um problema. Ela cancelou o CRN, ela parou de trabalhar como nutricionista e hoje ela trabalha como comunicadora e criadora de conteúdo, que foi formada em nutrição, mas que não mais clínica. Mas isso é ético, né? Exato, é isso que eu ia dizer. Aí, ok. Aí eu consigo entender, entendeu? Tipo, aí eu consigo ver que faz sentido. Ela escolheu isso e tá muito feliz com isso, sabe? Agora, a gente que quer conduzir as duas coisas e usar a comunicação para trazer pessoas do nosso trabalho, a gente precisa ficar muito ligado nisso, né? E eu acho que teve um ponto que tu trouxe aqui, Carol, e eu queria até ouvir um pouquinho da Amanda, que é quando a gente fala desse estilo de vida do médico nas redes sociais e tal, e nananã. A Amanda, eu sei que tá num movimento de construir um estilo de vida cada vez melhor, e até falou disso esses tempos no Instagram e tal. Como que tu vê esse papo do estilo de vida? E aí no lugar de Amanda e médica, assim, né? Tu acha que tu tá, de repente, numa melhor fase do estilo de vida, no estilo de vida ideal? Será que chegou nesse lugar? Será que esse lugar existe? Como que tu vê esse papo do estilo de vida, assim? Bom, o ideal acho que a gente nunca chega, né? Tem aquele livrinho que eu gosto de ler pra minha filha, da falta que a falta faz. Então sempre tem que ter uma falta. A gente sempre tem que estar indo atrás de alguma coisa, né? Mas realmente, assim, eu acho que faz 1 ano, mais ou menos, que eu virei uma chave na minha vida para buscar uma saúde, né? Então faz só essa semana que eu tô parada, porque eu tô com uma lesão no pé. Mas faz 1 ano e 3 meses, onde eu não falhei academia nenhuma vez, inclusive em viagens.
né? Então, porque eu sempre, vou trazer um pouco da Amanda Pessoa aqui, tá? Eu sou uma pessoa grande, né? Bem brasileira, né? Mas sempre atrás do ideal do corpo. Então, eu passei a minha vida odiando o meu corpo. E eu era magra, mas eu sempre tinha que estar cada vez mais magra. Então, com isso, entrou muito remédio, né, para emagrecer, para conter, e isso, obviamente, levou a uma compulsão alimentar. Né? Então, virou uma chave quando eu entendi que eu tinha que cuidar deste corpo, porque eu gosto deste corpo e não porque eu quero outro corpo. Né? Então, eu passei a cuidar do meu corpo porque eu gosto dele, não porque eu quero ser magra. Se eu ficar magra, ok, porque eu ainda vivo, ainda sou influenciável, eu ainda não sou a pessoa que, oh meu Deus do céu. Eu passei, desde que a minha filha nasceu, eu tive diabetes gestacional, então eu emagreci durante a gestação, né? E depois que ela nasceu, episódios de compulsão, enfim, eu engordei muito depois que ela nasceu, eu engordei uns 15 quilos, mais ou menos. Né? Então, eu precisei retomar um pouquinho isso e eu não usava mais nem o biquíni. Eu ia pra praia só de maiô, né? Com a desculpa de que eu tenho um filho, eu tenho que correr atrás, né? E esse ano foi o primeiro ano que eu comprei 2 biquínis, né? Então, que eu fui pra praia de biquíni, né? Então, e perceber... e nisso que o André me atravessou. Foi nisso que eu fui atrás dele. Porque ele assim, começa devagar. Porque, gente, dieta restritiva, para quem tem compulsão alimentar, só vai me levar a mais compulsão. Perfeito. Daí todos os médicos que eu procurava eram Regina George, né? Pessoas que eu não me identificava, assim, gente, como é que eu vou? Essa pessoa, ela não entende o que eu tô falando. Ela não sabe o que é ter compulsão, ela não sabe o que é ter barriga, o que é ter bumbum, o que é ter que pedir o GG na loja e às vezes o GG não servir, né? Então ela não sabe, ela só vai me prescrever uma canetinha lá que eu não tenho condições de pagar, porque eu sou pediatra do SUS, né? Que eu não tenho condições de pagar, e pronto, daí tu entra numa bola de neve, aonde cada vez mais tu vai piorando, daí bom, eu não vou conseguir mesmo, então deixa eu aqui comer esse chocolate. Daí o André apareceu na minha vida. E daí a gente foi ver, eu comecei com um post dele do Instagram, do açúcar no café. Assim, é isso que eu vou fazer, eu vou tirar o açúcar no café, porque eu era criança ainda e ainda tomava açúcar no café. E eu tirei o açúcar do café. E eu consegui tirar o açúcar do café. Ele falou assim, vamos melhorar a tua janta, que ela tá muito no iFood, né? Gente, eu consegui melhorar a minha janta. E agora, por conta própria, eu tô melhorando o meu almoço, eu tô melhorando outras coisas. E eu vou comer o docinho, como eu dei o docinho pra vocês, de vez em quando, e entender que isso, eu acho que não existe um fim, né? Existe uma jornada. E eu tô atravessando essa jornada. Né? Mas eu tô atravessando essa jornada junto com uma pessoa que teve empatia comigo. Perfeito. Né? Que entende o que é ser uma pessoa gorda, né? E eu vou usar o termo gorda mesmo, né? O que entende o que é ser uma pessoa gorda e que entende o que é estar ali. E não é a Regina George, né? Mas você não emagreceu 5 quilos com a minha canetinha esse mês. Não, eu não consegui. Minha vida tá muito difícil. Eu trabalho num hospital com criança muito doente, né? Então, eu passei a gostar do meu corpo. Eu já saí de cropped, já comprei roupas aonde eu me sinto mais feliz, né? Já usei o meu biquíni. E eu acho que isso que a gente precisa trazer pra medicina, né? A empatia, realmente. Né? E eu acho que aí a construção do estilo de vida, ela entra como parte da construção de saúde, de fato, né? Porque hoje se fala de saúde de um jeito que eu fico pensando assim, cara, a minha formação nem foi uma formação onde isso foi tão martelado, assim, né? De problematizar as coisas, de filosofar, do ser médico, assim, né? Acho que na tua época também, que a gente fez a mesma faculdade, era uma coisa bem cartesiana, doença, patologia, fisiologia, tratamento e bora, assim. Eu fui pensar um pouco na minha formação, porque eu me vinculei a outras instituições, não foi da minha formação tradicional, assim. Eu busquei curso de coisas de extensão em outras universidades, literalmente, e tal, que eu sempre tive esse meu lado meio diferentão, e eu via que ali eu não ia ter, eu ia atrás. E ainda assim, mesmo assim, eu consegui entender um pouco mais, né, do como é importante a gente olhar para a saúde do indivíduo, mais do que para a saúde do estudo científico, mais para a saúde do Instagram, e começar a ouvir mais as pessoas resolve muito problema, né?
Ouvir as pessoas resolve tanta coisa, gente, mas tanta coisa, que quando eu comecei a aprender isso, e hoje eu basicamente atendo online, né? Então a escutativa se tornou uma ferramenta ainda mais importante. Eu não consigo mais tocar, eu não consigo mais examinar algumas coisas, às vezes preciso pedir para ir a um outro colega lá na cidade, pedir para o colega entrar em contato comigo, para eu ajudar de longe e tal, e nananã, porque mudou. E aí a gente constrói essa saúde, e eu fico me perguntando, Carol, o quanto essa saúde que a gente fala e que a gente descreve aqui, né, inclusive das questões corporais que a gente vem dialogando, quem me acompanha já sabe muito disso e tal, o quanto essa saúde realmente é possível e viável para todas as pessoas, sabe? Tu consegue pensar sobre isso comigo? Essa é uma pergunta que dói um pouco, assim, a gente responder, porque não é viável para todo mundo, né? Bem como tu falou, a gente vive num micromundinho, né? Eu pensando, Carol obstetra, o tipo de obstetrícia que eu faço, por exemplo, né? Ela é muito... eu vejo como algo especial, mas porque ela não deveria ser especial, né? Ela Isso. deveria ser acessível para todos, né? É muito reservada a um grupo restrito e não era para ser assim. Muito. E assim, como a Amanda falou, muito ainda feita para aquela pessoa que é o padrão da pessoa, né? Vou dar um exemplo na obstetrícia. Eu lembro na residência de uma vez uma paciente entrou e a gente não tinha sonar que conseguisse auscultar o bebê, porque era uma paciente, né, com obesidade. E ao invés de a gente ficar preocupado com isso, né, poxa, como é que a gente vai cuidar desse bebê? E daí tem que chamar... Ficou aquele burburinho de contar para todo mundo, de fazer daquilo sabe? De criar apelido para paciente que ficou internada há muito tempo, de fazer uma coisa... E assim, o que eu lembro eu estava em formação e eu vi os meus chefes fazendo aquilo. Então, assim... Da onde que vai sair a medicina que é acessível para todo mundo, se a gente não consegue tratar alguém que tem um corpo diferente do meu, né? Total. E aqui não tô querendo passar pano para engravidar com obesidade, que a gente sabe de todos os riscos, mas assim, a paciente tem que ser tratada e não a doença dela, né? E ela tem direito de engravidar mesmo tendo obesidade, como a gente falou da outra vez, né? Não é um fator determinante, Então, né? quando eu penso isso, acho que ainda é muito pequeno quanto a gente consegue atingir. Acho que ainda é muito limitado. E eu queria atravessar um assunto que veio da fala da Amanda aqui, que eu acho que pode ser meio sensível, mas que eu acho que é válido, assim. Até porque, com essa visibilidade toda no Instagram, eu tenho recebido muito hate, gente. Muito mesmo, assim. Muito, tipo, todos os dias, assim. Literalmente, coisas bem pesadas, Eu sou ameaças. fofa, então, porque eu não tenho. Então. É que, olha o que eu falo, né, cara? Eu falo de uma parada que é foda, assim. Eita, olha os palavrão. É complexo, assim, é complexo mesmo. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que fica ali acompanhando tudo e todo dia a gente tem que bloquear alguém, até porque eu recebo pessoas que estão num momento de muita sensibilidade por conta da obesidade que me acompanham no Instagram. E eu não quero que essas pessoas estejam lá vendo os meus conteúdos e tendo que ver comentários absurdos, assim. E aí, a Amanda usou a palavra gorda. E o termo gorda, gente, eu tenho recebido muito hate por usar a palavra gordo e gorda, de profissionais da saúde, inclusive, que se dizem letrados na pauta. Não está aberto para discussão, é importante que a gente entenda isso, porque tem pessoas que estudam, que escrevem e que publicam sobre isso, e não é a área da medicina que vem estudando isso. As corporalidades, a gordofobia, o estudo do corpo gordo, ele vem acontecendo de outras ciências já há um bom tempo. E a gente precisa entender, e eu aproveito a oportunidade até para letrar as pessoas em relação a isso, quem está ouvindo o episódio, entender isso e tal, que a palavra gorda, ela não é um problema. Ela não é pejorativa. A gente transformou ela em pejorativa ao longo do tempo. Ela é uma característica física, assim como alto, assim como baixo, assim como magro, assim como preto, branco, loiro. Óbvio que o preto e branco tá questão racial, que a gente sabe que tem um outro recorte, né? Mas loiro, moreno, olho verde, olho azul, não é melhor ou pior o fato de uma pessoa ser gorda. Então, não é para ter problema em a gente usar a palavra gorda. Eu recebi esses tempos uma pessoa que se dizia... Acho que era coach de emagrecimento na bio do Instagram dela. E aí ela comentou em um dos meus posts, em que eu usava o termo gorda, em um take aqui do podcast, falando que, é muito bom, não sei o quê, nananã, mas uma correção. Quando a pessoa se dá o direito de coisa do outro e falar, mas eu quero te corrigir, a gente já vê que assim, gente, por favor, né? Passivo-agressivo, né? Mas uma correção. O termo gordo não deve ser usado. A gente só pode dizer pessoa com obesidade, porque isso é mais humanizado, e nananã, e tal, e tal, e tal.
a gente vê essa gordofobia estrutural, assim, que até a gente fica com medo de usar o gorda e gorda, Mas né? eu acho que a gente tem medo de Sim, usar. óbvio né? que a gente tem. Porque uma coisa é dizer assim, ó, eu vou usar pra mim. Eu sou gorda ou eu estou Isso. gorda. Uma coisa é falar de ti. Não parece que vai Isso. ofender o Parece outro? ofensivo. E por isso que é importante a gente falar disso e letrar as pessoas. Quer ver um exemplo? Preto. Sim. Quando a gente era criança, não podia chamar uma pessoa de preto. A gente achava que isso era um problema. Nós aqui, brancos, dentro da nossa bolha, a gente foi ensinado que não podia dizer que uma pessoa era preta, porque isso era um problema. Hoje a gente já entende que isso não é um problema. E que a gente deve falar preto. falar, perfeito, e reconhecer isso. Aqui cabe essa análise para que a gente letre a gente, os médicos e as pessoas, e que a gente comece a falar disso nos espaços também, né? Tu tá me chamando de gorda? É isso. Isso não é uma ofensa. Tu não vai conseguir me ofender por isso, É porque sabe? acho que vem junto, André, o gordo vem junto com o relaxado, com a Isso. pessoa que não se cuida, que não gosta de si. Eu acho que é por isso que vai puxando todo esse fio de outras coisas, que é isso que a gente aprendeu. Poxa, porque que eu já escutei Uhum. das minhas melhores amigas. Uhum. Tu não tem força de vontade. Uhum. Tu não emagrece porque tu não queres. Tá, mas daí a Né? pessoa é oncopediatra, já estudou, já fez um monte de coisa. Como é que essa Uhum. pessoa não tem força de vontade? As Exato. pessoas acham que ela só vai ter força de vontade pra uma coisa, É. mas Se ela pra emagrecer. emagrecer, não. É. É a mesma pessoa essa, a mesma né? pessoa, exato. Ela realmente não consegue emagrecer porque alguma coisa, além da força de vontade, atrapalha, né? Exato. E esse termo força de vontade, né, tá muito publicado recentemente em alguns estudos, e aí em inglês a gente usa o termo willpower, justamente para quebrar o estigma de obesidade. Dentro da área médica a gente começa a falar disso, né? Utiliza-se na medicina mais o termo estigma de peso do que gordofobia. Eu acho que é interessante a gente reconhecer a luta da galera que vem realmente estudando gordofobia. É algo que eu venho tentando endossar, porque essas pessoas são pessoas gordas que estudam isso e que estão tendo dificuldade de serem ouvidas justamente por serem gordas, o que não faz nenhum sentido, né? Mas sabe o que eu acho também, né? A gente fala assim, por exemplo, hoje em dia, alguma coisa racista, eu não deixo passar. E não é porque eu sou preta, é porque eu sou branca. Porque eu acho que eu tenho que fazer isso. E eu vejo isso na internet, como as pessoas que produzem conteúdo falando de gordofobia, explicando, sempre gordas. Cadê as pessoas que estão no seu peso ideal, que não estão também produzindo conteúdo sobre isso? Cadê os médicos? Então, assim, só médico gordo que vai falar disso? Cadê os médicos de peso normal, né? Perfeito. Então, assim, por que os endocrinologistas, os nutrólogos, enfim, que estão lá, né, sempre perfeitos, enfim. Os Regina George. Os Regina George. Cadê eles falando também, né? Então, assim, seria mais ou menos como na minha área, eu falar sempre da mãe que é a mãe perfeita. Meu Deus, quem é que vai no consultório dessa, entendeu? Exato. Que chata, né? Então, acho que a gente... Que irreal, inclusive mentirosa, né? E a gente tem que ter essa empatia de não, tudo bem, entender o outro, trilhar o caminho do outro, mas com o sapato dele, né? Com o meu sapato é muito fácil. Isso. Daí falou a pessoa que emagrece só de respirar. Daí é fácil, né? Então, acho que falar do outro que não tem força de vontade. Então, acho que também tem um pouco disso, né? A gente já criou um pouco essa solidariedade, esse entendimento de que eu tenho que defender a causa do outro para, por exemplo, o racismo. Mas pro gordo ainda não. Exato. Inclusive, a gente vem percebendo essa discriminação velada nos estudos que avaliam isso, né? Porque a passabilidade de ser gordofóbico é muito maior do que de tu ser racista, de tu ser homofóbico, de tu ser machista, né? Todo mundo tá falando mal de gordo ainda. E as pessoas acham que estão certas de fazerem isso. E a gente tem que ter esse debate e falar, não tá certo. E eu vou te mostrar por que não está certo, né? A gente começa agora um estudo científico que eu tô orientando no programa de residência de Medicina de Família e Comunidade aqui de Floripa, um TCR, né? Que é o Trabalho de Conclusão de Residência, em que a gente vai mensurar a gordofobia na atenção primária de saúde de Floripa. Até onde eu encontrei, a gente não tem nenhum estudo ainda feito aqui no Brasil avaliando gordofobia dentro dos profissionais da saúde. Mas é um outro recorte, né, André? Total. Porque a gente tá falando daqui do olhar branco classe média. Isso. Quando eu vou pra base, que é o Brasil de verdade, como é que eu vou falar pra uma mãe que acorda às 5 da manhã, pega 2 horas de ônibus, trabalha o dia inteiro, chega em casa, faz almoço, lava roupa, cuida da casa. Faltou força de vontade? Não tem como, Não né? tem como. Não tem como, é completamente injusto. E pra mim, parte da educação de saúde. O legal é que eu vivo os dois mundos, né? Eu vivo o mundo do consultório privado e vivo o mundo do SUS.
Muitas vezes a gente não tem noção o que as pessoas não sabem. Lá Sim. dentro da onco, o que acaba acontecendo? O nosso grande problema lá são as crianças que ficam curadas, elas ficam obesas depois. Tá? Isso se tu quiser estudar um pouquinho, elas ficam obesas. Porque a mãe fica com pena do que ele passou e a criança come o que ela quer. Ah, eu imagino, né? Porque a comida, ela vem muito com essa Ó. compensação, o presente. Eu me vejo muito nesse gatilho com os meus filhos. Ai, vou fazer uma coisa bem legal com eles. Sempre tem uma coisa de comer envolvida. Sim. Eu fico pensando, Carol, pensa numa coisa que não envolva comida. Mas pra mim é difícil, porque a difícil. minha A nossa felicidade vivência é foi essa, né? pautada em É, coisas com te comida. entendo. E para uma pessoa, eu acho que marca muito o pobre, também vamos usar de novo as palavras, é o iogurte, eu lembro muito disso. Sobrou um dinheirinho, o pai vai lá e compra uma bandejinha do iogurte Com açúcar. com açúcar, que é o mais baratinho para eles. Mas eu vou fazendo um trabalho de formiguinha lá dentro, né? Eu falei assim, o que ele come no café da manhã, quando tá em casa, né? Ah, você sabe fazer uma panquequinha de banana? É bem fácil. Amassa a banana, bota um ovo e aveia. São produtos baratos. E é infinitamente melhor do que ele comer o iogurte com açúcar, Claro. né? Então a gente também precisa ensinar Isso. dentro Isso. da saúde 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 primária, pública, né? da saúde pública, a gente também precisa sentar e ensinar o que eu posso comer. Olha, esse salgadinho aqui, ele não é tão bom. Você sabe o que você pode trocar pelo salgadinho, que é barato? Pipoca. Você pode fazer a pipoca, deixar pronto e carregar a pipoca. Né? Então, a gente fazendo esse trabalho de formiguinha, porque não dá pra gente também falar de uma medicina para aquela microbolha. Total. A base da nossa população é classe E, D, C. Não consegue comprar mesmo, né? É. Não dá pra ter carne na mesa todos os dias pra bater meta de proteína, entendeu? É. Porque nem consegue se preocupar com isso. E aí eu lembro de uma coisa que esses tempos eu parei pra observar. Gente, bolacha recheada não ficou mais cara com o passar do tempo. Gente, continua barato. Tu compra um macarrão instantâneo por R$1. Exato! Tu não compra um mamão por menos de 8, 9, 10 reais e tu compra um pacote de bolacha recheada por R$1,25. E aí, de novo, essa desigualdade aparece de uma forma bem, bem clara. E eu queria aqui trocar completamente de assunto, tá? Vou atravessar um outro papo A gente aqui. tirou da pauta, fala a verdade. Acontece, né, gente? É isso. Tá tudo sob controle. Tem uma queixa muito comum das minhas pacientes, do meu dia a dia de consultório, assim, é algo que acontece bastante de ouvir, e acho que tu, como pediatra, vai conseguir falar um pouco disso, e principalmente no teu lugar de fala como uma pessoa que também lida com a diversidade corporal, assim. É muito comum eu ouvir tanto no consultório das minhas pacientes, quanto no Instagram das pessoas que, né, se comunicam ali comigo, que foi levar o filho ao pediatra, ou foi levar a filha ao pediatra, e o pediatra fez comentários sobre o corpo da mãe, querendo dizer que a mãe é gorda, não se cuida, não sabe cuidar do filho, nananana. Mas assim, ouvi muito mesmo, tá? E eu acredito. Eu também. E aí, sabe? O que é isso? Vamos voltar para nossa formação da medicina, né? Onde só eu que tô certo, só eu que sei, voltar lá pro homem cis branco, tudo aquilo lá. Na vida real, o que eu percebo? Trazendo agora pro recorte do consultório privado, tá? As mães gordas cuidam maravilhosamente bem da alimentação dos seus filhos. Porque elas sabem o que é ser gorda, né? Então, quando tu olha lá, é uma alimentação muito bonitinha, muito regradinha. As crianças segurando o açúcar até 2, 3 anos, né? As mães que fizeram bariátricas, elas falam assim, eu não quero que meu filho passe por isso. Porque eu sei que a obesidade é genética, então eu vejo muito pelo contrário, um cuidado muito grande em cima daquelas crianças, né? E eu acho que aí também é um cuidado que eu ouço bastante, não sei se tu vai ter alguma vivência em relação a isso, talvez também, Carol. Eu ouço muito as minhas pacientes que são gordas falando que tomam cuidado para não fazer com os filhos as pressões que elas sofreram com relação a corpo e alimentação, sabe? De falar, não, ainda teve uma paciente que eu atendi essa semana aí. Ela tá morando ela, a mãe e a filha dela, que tem, sei lá, 16, 17 anos. E aí tem umas 3 gerações compartilhando de espaços o tempo inteiro. E ela disse que observa em alguns momentos a mãe dela querendo fazer com a filha dela coisas que fez com ela, do tipo, ai, fulana, tu tá gorda, olha essa gordurinha aqui, vamos fazer uma dieta, tu tem que fazer mais exercício e tal. E, obviamente, a filha, a neta, no caso, não é uma pessoa gorda, e a avó tá repetindo aquilo que fez com a filha, assim, né? Será que isso tá passando de geração em geração ou a gente tá conseguindo mudar? Eu acho que se a gente pega aqui millennials pra frente, eu acho que a gente tá conseguindo dar uma bloqueada, né? Porque eu recebi isso
eu tô conseguindo segurar isso com a minha filha. Uhum. Né? Então, eu acho que essa geração é uma geração, a Carol também tem lugar de fala nisso, Uhum. de pais que estão tentando fazer diferente, né? Então, a gente escuta as crianças, né? Eu sempre falo assim, gente, criança é pessoa? A gente esquece que ela é pessoa. Ela tem desejos, ela tem vontade, ela tem sonhos, inclusive criança de um dia. Né? Então, a gente precisa entender isso, né? E eu acho que a nossa geração tem, dentro do recorte de novo, né? Mas é a primeira geração que eu vejo dentro da minha bolha que a gente não bate nos filhos. Sim. Né? A gente não bate. Que a gente entende, é desproporcional. Pega a Manuzinha aqui, Tem como. não tem como a gente pensar. Então, eu acho que sim, a passos de formiga, né? A gente tem conseguido melhorar. Daí vem também a questão da rede social novamente. Sim. Porque é onde tu tens informação gratuita, muita coisa ruim, mas muita coisa boa também. Total. Eu acho, me ajuda muito, assim, com a alimentação das crianças. Muitas receitas legais, muitas dicas, assim, de outras mães, de pediatras, de nutricionistas. Eu uso muito. E Eu assim, uso. E, Eu estudo isso, eu uso horrores. E acho assim, ó, por exemplo, como a Amanda falou, eu tive a oportunidade de ter nutricionista, enfim, pediatra, que me chamou a atenção na introdução alimentar, do tipo assim, não é só o que vai comer. Aqui tu tá ensinando comportamento alimentar pro teu filho. E aí eu fui pensar como que eu tinha sido ensinada a lidar com o meu comportamento alimentar e percebi os erros, né? E percebi os acertos, enfim. Então eu acho que, eu também concordo com a Amanda, acho que assim, a gente tem melhorado algumas coisas, claro, no nosso pequeno recorte, né? Como a Amanda falou, no geral ainda é muito caro mesmo comer bem. Né? E é caro, é isso, né, gente? É uma questão de acesso, de viabilidade mesmo, né? Ontem eu tava conversando com uma pessoa no elevador, assim, e aí ela fez um comentário sobre alguma coisa que era caro, e ela falou, eu não sei como que eu tenho conseguido sustentar meus 2 filhos com salário mínimo. E ela falou assim, solto numa conversa de elevador, assim, né? E aí eu fiquei parado pensando assim, é verdade. De fato, verdade. Também não sei como a conta fecha, porque realmente, né, tá tudo muito caro. E eu acho interessante quando a gente dialoga sobre essas diversidades, esses públicos diferentes, porque eu acho que a gente volta no começo da nossa conversa, de certa forma, né? 10 anos, até menos do que isso, muitas pessoas não conseguiriam acessar o que a gente está falando aqui agora. Exatamente. E talvez hoje não possa consultar com a gente, mas de repente consegue comprar um infoproduto em que tu passa conhecimento. Ou assiste de graça. Ou assiste o que tá aqui, acompanha ali no Instagram. A minha visão diferente em relação à obesidade, assim como eu recebo lá 1, 2 hits por dia, eu recebo centenas de mensagens de pessoas todos os dias dizendo, André, tu não tem noção do que tá sendo acompanhar as coisas que tu fala aqui, porque eu tô descobrindo coisas que eu nunca ouvi falar antes e que estão revolucionando a minha forma de me relacionar com o meu estilo de vida, assim. E embora as pessoas achem que a gente continua nas redes sociais, sei lá, ou por ego, por mais seguidores, ou porque o consultório tem que encher mais, enfim, no fim das contas, é isso que faz a gente continuar lá. Sim, total. Porque, assim, é ali que tu entende que eu também sou médico pra isso, né? E aqui tá uma informação e alguém que não sabia isso, eu acho que isso é fantástico. Essa conexão real que se cria ali, né? Eu fico bem... Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de lidar com a situação das pessoas me perguntarem o preço da consulta e dizer, meu Deus, é muito caro pra mim, é completamente fora da minha realidade e tal. É difícil pra mim, às vezes, ver esse cenário, assim, a gente faz alguns atendimentos sociais todos os meses e tal, mas não tem como, né? A gente continua... É teu trabalho. Exato, é meu trabalho, tem conta pra pagar, a vida também tá rodando do lado de cá, né? E aí, cada vez mais, o Instagram se torna uma ferramenta pra mim de tentar fazer o que eu posso, sabe? De, além de captar pacientes, produzir algo realmente bom, levar uma informação... Exato, pra quem não consegue ter algum tipo de acesso a isso, né? E acho que, mais uma vez, um bom exemplo de como fazer marketing dentro da medicina, né? A gente consegue ter esse lugar de fala mesmo, até das outras pautas que a gente tava falando aqui, né? Porque a gente, como médico, tem uma autoridade estabelecida, né? As pessoas nos ouvem, as pessoas querem ouvir as nossas opiniões, elas querem saber o que a gente pensa a respeito das coisas. E assim como isso pode ser perigoso pra gente, tem sido uma coisa boa, né? Tem sido um fator a nosso favor, eu diria. Ô, Carol, e aí, assim como eu trouxe esse exemplo pra Amanda, a gente falou disso no outro episódio que a gente gravou, a gente já falou disso nos offs também. Cara, faz umas 3 semanas aí, a gente tá agora na semana pré-carnaval a gravação, gente. Pra quem tá assistindo aí depois se localizar, né? Então, ali em meados de janeiro, eu comecei a receber, depois de um post que eu fiz,
Muitos, muitos, muitos. E aqui nos muitos a gente passou da casa de 1.000. Quando eu parei de contar, eu estava em 1.112. Directs de pessoas relatando gordofobia dentro da área da saúde, assim, né? Relatos chocantes, assim, assustadores mesmo. E eu fico triste de dizer que a minha quase especialidade, porque eu quase fui obstetra, a minha quase especialidade foi a campeã em número dessas mensagens, assim, né? A minha tese de doutorado vai estudar gordofobia em pacientes, assim, né? Vamos ver se 2024 começa ou se vai ficar para o 25, eu tô falando isso desde 2022, mas vai sair em algum momento. O projeto já está começando a coleta de dados e tal, e a gente vai tentar mensurar um pouco mais essas experiências negativas para poder construir, né, políticas públicas que vão tentar melhorar esse cenário, assim. É um trabalho de décadas, mas que precisa começar a ser feito aqui no Brasil. E, cara, será que tem relação com a própria violência obstétrica, que é uma outra questão institucionalizada, de certa forma? Como que é a tua experiência, assim? Porque, cara, eu vi gente falando que era chamada de apelidos de bicho na hora do parto, coisas que eu tive que marcar uma terapia extra, literalmente, porque tava difícil de lidar com as mensagens que eu vinha recebendo, e eu não postei as mais densas, assim. Eu comecei a receber coisa tão densa, de um nível de violência tão alto, assim, que realmente começou a me preocupar por essas pessoas até, sabe? E aí, qual que é a tua experiência em relação a isso, assim? Eu já imaginava que fosse a obstetrícia a campeã aí dos directs, né? Falando sobre gordofobia e tudo. Eu acho que, assim, a obstetrícia, principalmente na hora do parto, a gente lida com os grandes tabus da humanidade, né? A gente lida com o nascimento, que é a vida. A gente lida com a morte, porque aquela dor é achar que tu vai morrer. Então, assim, naquele momento, qualquer pessoa que tá ali para te ajudar, teoricamente, é uma salvação. Então, a gente tem uma dor de morte. A gente tem de verdade uma morte daquela mulher, porque nunca mais a gente vai ser a mesma. A gente tem o luto do bebê que a gente idealizava, porque vai nascer o bebê e, assim, que medo de não nascer o bebê que eu pensei que ia nascer. Então, tem esse luto, né? Então, tem morte, apesar de ser nascimento. Tem a nudez, porque não há cesárea ou parto normal em que a gente consiga tapar, né? E vários pacientes falam isso, por exemplo, em consultório. Carol, me incomoda. Enfim, eu tenho que ser sincera, eu falo, em algum momento é difícil. São muitas pessoas na sala, enfim, então tem a nudez. Tem a coisa do sexo, que o parto sempre gera, né? O pensamento, enfim, tem muito de sexualidade ali. Então, assim, talvez não tenha um momento da vida de uma mulher em que ela se sinta tão vulnerável, né? Então, ela tá ali. E aí tem a vulnerabilidade maior, que é, eu passaria por qualquer coisa para que tudo corra bem com o meu filho e que esteja tudo bem. Então, na verdade, a experiência dela, ela até deixa em segundo plano. E aí, depois de um tempo, ela começa a pensar naquilo, e por isso que muita gente fala, como assim violência obstétrica? Na hora ela não falou nada. Onde é que ela estava que ela não falou? Onde é que estava o marido, por exemplo, que estava ali, o companheiro ou a companheira que não reclamou nada? Mas é um momento de total vulnerabilidade, né? Então, assim, depois de um tempo ela começa a pensar e ela fala, aquilo que eles falaram, então era pra mim, era sobre mim que eles estavam falando, né? Então, assim, é muito duro a gente daí viver naquele momento que era para ser um momento de alegria, né, de proteção, de acolhimento, imaginar que alguém estava rindo de você ou que não estava cuidando de você adequadamente. Então, eu acho que isso tem muito da obstetrícia. A obstetrícia tem muito essa coisa do médico aqui, né, e o paciente ali embaixo, a coisa vertical. A gente teve a obstetrícia liderada por homens, né, brancos, cis, por muitos e muitos anos, apesar de a palavra obstário, né, que é de onde vem obstetra, dizer a mulher que está ao lado, na verdade a gente não teve por muito tempo mulheres ao lado das mulheres parindo, a gente teve homens. Então, assim, e homem parece que se sente no direito de julgar, né, aquele corpo, né. O poder sobre o corpo da mulher, o poder né? sobre o corpo, né. São coisas simples, sabe? Por exemplo, a hora que o anestesista pergunta, gente, quando vai ter uma cesárea, tem, sei lá, 10 pessoas dentro daquela sala. E daí o anestesista do nada olha pra ela e fala, quanto que tá pesando agora? Gente, ele não consegue entender o drama que às vezes é pra uma pessoa dizer quanto ela está pesando, né? Então, assim, são sutilezas, sabe? E daí, essa maca que não vai aguentar, sabe? Coisas assim. E isso é uma coisa que eu vejo desde a residência. Hoje em dia, se é pra minha paciente, se eu sou a dona daquele lugar, se eu tô ali, não vai ser mais permitido, mas assim, por quanto tempo a gente permite que isso aconteça, né? De médicos, de médicas, de enfermeiros, de pessoas que deviam estar cuidando. Então,
é um tipo de violência obstétrica, sim, né, gravíssimo. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde, quando a gente defende algo assim, ou uma conduta mais ética quanto a isso, começa, mas então tá passando pano pra obesidade. Então vai dizer que não tem problema. Romantizando. Eu não estou romantizando. Essa paciente está no consultório e a gente está falando sobre isso, né? Mas eu estou cuidando da pessoa, né? Eu falo, aquilo que a Amanda falou, eu acho muito importante, assim, chegar no consultório e a pessoa conseguir te entender. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito gulosa. Muito. Eu gosto muito de comer, sabe? Assim, me convida para uma festa, eu penso o que vai ter de comida. Eu não penso a música que vai tocar. Enfim, é isso. E aí a pessoa, quando chega lá e fala assim, ó, ai, Carol, sério, eu tô grávida, mas eu tô com muita vontade de comer. Eu consigo entender. Então, assim como a Amanda, eu falo assim, tá, olha só, vamos combinar. O que dá pra melhorar daqui? Porque não vai dar pra comer tudo que tu quer todo dia. Perfeito. Porque eu já estive grávida, eu sei como é difícil também, né? Então, assim, eu acho que a gente se colocar muito nesse lugar e a paciente se entender nisso, eu acho que é muito legal. A gente... E tu tocou num ponto que eu ia trazer e tu adiantou aí a partir da tua fala, que é como também é complexo ser o profissional de saúde diferente, né? Como é difícil tu ir lá e te colocar e dizer, não, pera, tá errado sim. A gente não vai ficar aqui fazendo piada e todo mundo rindo. Hoje é fácil, né, André? Porque 15 anos de obstetrícia, as pessoas já me conhecem. Hoje eu posso escolher minha equipe, eu não trabalho com a enfermeira obstetra que não é da minha equipe. Então, assim, eu fui construindo isso no meu micromundo privado ali, né? Não é o SUS, não é nada disso. Mas no começo, até eu ficava com vergonha, porque era meio que assim, se todo mundo tá fazendo isso e pode fazer a piada, vou dizer eu que não vou fazer. Exato. Mas é aquilo que eu te falo, a gente não deixa, eu não deixaria passar uma piada racista na minha sala de cirurgia. Por que é que eu vou deixar passar uma piada com o meu paciente que é gordo, que é gordo? Eu fico imaginando, quando uma pessoa fala isso, e se ele acha na cabeça dele que por causa dessa fala horrorosa, aquela pessoa vai emagrecer. Exato, me acha, tá? E eles acham. Eles acham que a pessoa não sabe. Exato. De todas as dores que ela tem. Então eu vou falar sua gorda. E essa elefante que tá parindo. Exato. Tu acha que aquilo ali vai mudar a vida da pessoa? É por causa dessa fala horrorosa, a pessoa vai emagrecer em uma semana. É um ego até. É um negócio até meio egóico, assim, né? Porque, eu sou tão bom, eu sou tão o dono de tudo que eu preciso te lembrar que você está gorda, que você está pesada. E aí a gente fala também de um outro problema que até mais... Vou deixar tu falar, vai. Não. Não, era só apoiar a mãozinha mesmo? Eu tava apoiando a mãozinha. E querendo dizer assim que, às vezes, eu escuto isso de pacientes que eu conheço muito e a outra pessoa que tá lá, o outro profissional, não conhece. Ele nunca viu aquela pessoa. E aí vem falar pra mim, pô, mas assim, engordou tudo isso na gestação? E aí eu fico pensando assim, sim, mas ela tá fazendo exercício e a glicemia dela está normal. E eu estou acompanhando e está tudo bem. E assim, ele vem me dizer do quanto que ela engordou como se eu não estivesse acompanhando e não estivesse vendo isso, sabe? E sabe o que eu fico me perguntando? E aí acho que tu vai de novo me responder. Até pra eu não ser machista na minha própria fala. Será que se tu fosse um homem, ele ia te perguntar isso? Não sei, acho que se eu fosse um homem, ele ia fazer direto a brincadeirinha... Exato. Não podemos falar um palavrão aqui que ele faria, entendeu? Exato. O lugar muda, né? O lugar muda. Mas sabe o que eu aprendi? Que também são anos. Eu aprendi a desconfortar as pessoas, né? Então, eu tô num lugar que é basicamente mulheres, que são pediatras, mas ainda existem homens. E os cargos de chefia, homens. Eu aprendi a desconfortar. Por que você tá gritando comigo? Por que você está falando deste jeito? Já perguntei. Você falaria comigo desse jeito se eu fosse homem? Quando tu desconforta as pessoas, acho que ele não vai mudar. Mas pelo menos a gente verbalizou e as outras pessoas que estão do teu lado escutaram. E daí o desconfortável é ele. E aí a gente começa a construir a mudança, né? A gente começa de fato construir a mudança. Porque é aquilo que a gente estava falando. É desconfortável falar nesse espaço, né? Onde todo mundo pensa nisso e tu é o diferente que vem construir uma voz diferente. Mas é necessário. O que eu conheço é confortável. Exato. O que eu conheço, eu tô na minha zona de conforto, eu sei fazer desse jeito. Quer ver, a coisa que mais me irrita sempre foi feito assim. Ai, sim. Né? Sempre foi feito assim. Né? Então, quando a gente pensa diferente, eu tenho que tirar essa pessoa da zona de conforto, mesmo que ela discorde. Né? Poxa, mas estava tão confortável aqui, xingando todas as gestantes. Por que os politicamente corretos chegaram aqui, né? Quanto mimimi, agora tudo mimimi. Né? Eu brinco que mimimi é a dor que não dói você. Exato. Né? Então,
a gente fazer esse movimento é cansativo, né, Carol? Não, é Mas- cansativo, mas eu acho que a gente também não tá tão sozinho, né? Sim. Tem muita gente Já começou, o junto. barco já começou a ficar grande. Muito, eu acho que, assim, e muita gente que, eu acho bonito isso, de estar mais tempo até que a gente na profissão e fala, olha, Isso. eu já fiz, e depois eu vi como eu era sem noção, como é que eu fiz isso? Eu passei muito por isso, por conta da humanização, né, no atendimento do paciente ali no nascimento, de ouvir de pediatras, de obstetras, que falam, gente, eu não fiz desse jeito por mal, o meu próprio filho nasceu assim, sem nenhuma de nada de assistência humanizada ao nascimento, mas agora eu sei que mudou e que é melhor. Então, assim, como é bonito a gente poder voltar Reconhecer, e reconhecer, né? Ou mesmo ter esses aprendizados do, sim, eu posso chamar alguém de gorda sem ser ofensivo e posso não falar a palavra gorda e ser muito ofensivo. Perfeito. Essa é uma boa comparação, hein? Isso aí vira um bom post. E também, outro ponto que eu acho que é fundamental, e aí, hoje eu trabalho só no consultório, né? E a minha especialidade é uma especialidade que não tem prática hospitalar. Então, assim, sou eu e as pessoas trabalham comigo também, né? Eu tenho nutricionista, psicólogo e tal, mas é cada vez mais sozinho e bem dentro de um espaço onde eu controlo o ambiente. Aí era onde eu queria chegar. Os espaços de saúde precisam comportar as pessoas gordas, né? A maca precisa caber, a cadeira de rodas precisa controlar, a ambulância precisa entrar. E, cara, não tem. Não, isso tá muito longe. Na obstetrícia, isso tá muito longe. Tô te falando que a gente já recebeu paciente que, durante o trabalho de parto, não tinha um sonar que a gente conseguisse ouvir o batimento do bebê. E aí, precisou trazer ultrassom. E daí, os profissionais de saúde reclamando daquilo. E eu falo, gente, mas assim, vamos focar no bebê e na mãe. Que é isso que a gente precisa agora, enfim, porque agora dá 1000 lições de moral nela, porque ela não é isso. E assim, essa paciente especial me marcou muito e eu tenho uma dor no coração de falar disso, porque ela tinha assim quase que uma gratidão por ser atendida, quase eu não quero incomodar, sabe? Eu tô aqui, mas eu não quero incomodar. Ela quase pedindo desculpa, porque a gente não tinha uma maca que ela coubesse, uma camisola que ela coubesse, né? Mas também tem ótimos exemplos, né? Aí não tinha camisola e uma enfermeira muito querida, rápida, subiu, não sei o quê, mandou fazer a camisola e ela falou, não conta pra ela que não tinha uma camisola, que não fosse do tamanho dela. Espera, deixa ela com a roupa dela, não conta pra ela. E ela subiu e fez. Então, assim, aquilo é um sinal de acolhimento, né? Total. E é bom também a gente falar desses exemplos positivos, né, gente? Porque, por exemplo, quando eu fui construir o meu consultório hoje, a pessoa que trabalhou comigo, fazendo projeto, arquiteta e tal, ela mesma teve a iniciativa de lembrar disso, assim. Óbvio que eu já tinha falado, já tinha, né, anotado pra trazer isso. E ela falou, e a gente tem que pensar que os teus pacientes são pacientes maiores, né? A gente tem que ter as cadeiras. Então, as minhas cadeiras são cadeiras bem largas. Na recepção, a gente não tem nenhum tipo de restrição lateral nos assentos, pra evitar esse tipo de desconforto e pra que as pessoas possam se sentir cada vez mais confortáveis. E que cada vez mais a gente tem exemplos nesse sentido, né? Tem um projeto interessante que chama Projeto Gorda na Lei, da Rayane. A gente tem algum contato aí pelas mídias, que é um projeto bem massa, que foi premiado, inclusive, que vem buscando construir esse tipo de ação, assim, né? Já entregou ambulâncias adaptadas para pessoas gordas em alguns lugares, e vem tentando trazer. Eu fico me perguntando, e aí, tu que tem uma especialidade cirúrgica, se tu souber me explicar por que a mesa de cirurgia tem que ser tão pequena, tão fininha? Existe uma explicação, assim? Além de, sei lá, ser mais prático, talvez, para lidar ali no espaço que é um espaço cirúrgico e tal? Eu acho por isso, porque daí a gente não consegue chegar tão perto, né, do paciente. Daí o paciente que é maior, a gente vai conseguir chegar mais perto. Exato. Mas, gente, um hospital que atende... Porque a gente não tá falando de pouca gente, né, da nossa população. Então, a gente tá falando de muita gente, né? E ao mesmo tempo, é importante deixar claro que ninguém aqui médico está romantizando isso para os seus pacientes e nem pra gente. Exato. Porque, assim, alguém aqui está confortável de não estar... Se não faz exercício, se não come bem, ou, como a Amanda falou, por mais que seja o estilo de vida, ainda tem aquela coisa do, mas eu queria emagrecer um pouquinho. Eu queria... É forte isso pra todo mundo, né? É muito então, forte. A gente não tá romantizando, mas a gente precisa entender que é a diversidade, né? Gente, são pessoas. Isso. Que podem ser a tua mãe, a tua irmã, o teu filho, o teu marido, são pessoas. É que as pessoas que pensam assim, elas pensam não pode.
Porque as Não minhas vai pessoas acontecer. não vão acontecer, porque tem força de vontade, porque cai no mesmo discurso de achar que... É que a partir da hora que se a gente não conseguir ver isso como, né, doença, como transtorno, não só alimentar, mas, né, psíquico, enfim, a gente vai cair sempre nessa condição de que depende só da pessoa, né? Total. E tem um outro ponto que é super importante, que eu venho estudando muito também, que é a métrica que a gente usa, né? A nossa régua para achar uma pessoa gorda, ela é muito baixa. Ela é baseada em que parâmetro, sabe? Não, Qual gente, que é o eu olho parâmetro as modelos disso? plus size, gente. As modelos plus size se vestem 42. Sabe que, inclusive, na moda tem uma nova categoria que acho que é curvy, que chama. Que são mulheres um pouco mais curvilíneas, maiores, mas que não seriam as plus sizes. E eu acho legal esse movimento de trazer essas diversidades corporais e cada vez mostrar mais pessoas diferentes mesmo, né? Porque eu acho que a coisa do formato do corpo, e aí eu venho aqui para uma pergunta final que eu sempre gosto de trazer aqui, né? Acho que a construção do corpo, ela acaba impactando no que a gente é. Não tem como fugir disso, né? Eu, André, por exemplo, já tive bem mais peso do que eu tenho hoje, bem menos peso do que eu tenho hoje, e percebo como em cada fase da minha vida, a forma como o meu corpo tá, impacta em quem eu sou. Tanto do ponto de vista biológico, às vezes de ter mais dificuldade para fazer uma coisa, mais facilidade para fazer outra, mas também nos meus comportamentos, em como eu me enxergo, na minha postura, no meu trabalho. O corpo tá muito presente, né? A avaliação que a gente tem com o nosso corpo tá muito presente na nossa vida. Como que a gente faz para construir saúde em um universo onde eu tenho a impressão de que a gente está cada vez com mais pressa, cada vez resolvendo mais coisa, cada vez com mais situações complexas e problemas para resolver, e ainda buscando o corpo ideal, né? Não é só comer bem, fazer exercício e dar conta de tudo. Tem que estar magro também, tem que ter um uma corpo questão perfeito. estética para todo mundo, Pra eu todo acho. mundo, Não a pressão sejamos estética hipócritas, é para né? todos, isso. E aí, Carol, como que constrói isso? Como que consegue se fazer isso? É viável? É loucura? Olha, eu acho que a construção de saúde é muito desmembrar a ideia de que magreza é saúde, né? E obesidade ou gordura é doença. Acho que tem um pouco isso pra gente pensar. Mas eu tento pensar em estar muito presente, assim, falando eu, Carol, né? No que eu faço todos os dias. Hoje eu não tô no meu corpo ideal. Eu acho que eu falei isso num outro podcast também. Continuo, gente. Então, eu não tô no meu corpo ideal, mas é o corpo que gerou 2 crianças, que amamentou 2 crianças, que pariu, né? Que aguentou firme aí muita coisa. A gente tem uma potência de tanta vida dentro do nosso corpo, né? É o corpo que me leva a fazer qualquer coisa que eu queira, bater perna numa viagem, a experimentar e comer, sim, as coisas gostosas que eu posso, né? E a gente que é médico, a Amanda, imagina, onco, deve ver muito mais isso. Às vezes a gente tira isso de alguém, né? Você não pode mais comer, porque a sua doença não permite, por exemplo, você não vai mais andar. E a gente tem essa oportunidade e fica, às vezes, não botando biquíni na praia, porque, tipo, não vou, né, não tô no meu corpo ideal. Mas, poxa, a filha da Amanda vai ter a foto dela de biquíni com a mãe na praia, porque a mãe tava feliz na praia de biquíni. Pra ela, aquilo vai valer muito mais do que a mãe vir num corpo perfeito, entende? Total. Então, eu acho que a gente vivenciar um pouco mais dessa alegria, assim, de viver, acho que faz muita diferença, né? Eu atendo muito, por exemplo, da parte de sexualidade, também dava um outro podcast aí. Poxa, as pessoas veem potência sexual com um corpo perfeito, se o corpo não é perfeito. E é o que eu menos encontro no consultório, entende? Então, assim, como é bonito a pessoa aceitar o seu corpo e gostar do seu corpo e melhorar a sua potência sexual também com isso. Então, assim, é tão a mais do que só o corpo, né? Embora a gente, sim, goste de vestir um número menor na calça de vez em quando, né? Como a Amanda falou, gosto de pequenas ações, ver que isso tá gerando uma nova estética pra mim. Mas eu acho que o estar presente, assim, no dia a dia e todo dia pensar, esse é o corpo que eu tenho e é perfeito do jeito que ele é e eu consigo fazer muito com ele, acho que é muito legal. Eu achei muito bom isso que tu traz de a gente valorizar mais os momentos que a gente vive, assim, né? Parece um papo raso e frase de Instagram, assim, né? Porque é uma coisa que a gente tem falado muito dessas coisas motivacionais e tal. Às vezes eu fico meio assim. Mas, cara, é muito isso, porque se a gente consegue estar mais presente nos momentos, de fato, com as pessoas que a gente gosta, né? Construindo relações que são realmente saudáveis e interessantes, todo esse entorno, todo esse ambiente que eu vivo vai ficando mais favorável pra minha saúde, pra minha felicidade de alguma forma, né? Total. Eu acho que, assim, ultimamente esse livro tem sido nada de positividade tóxica aqui, tá?
pego muito. Mas o livro do Han, A Sociedade do Cansaço, não sei se vocês já leram. Eu não li, mas já ouvi falar. Ele é um livro maravilhoso, porque hoje a gente vive isso. É uma sociedade da produtividade. Então, eu tenho que produzir o tempo inteiro. Eu tenho que ser o melhor em tudo. E eu tô brincando agora. Eu falei, gente, 2024 eu vou fazer o mínimo. Né? Eu vou fazer o mínimo. Foi a minha meta também, tá? Eu vou fazer o mínimo. Vou passar com nota 7. 6.9, professora arredonda pra cima. Né? Então, só vai caber eu olhar pro meu corpo se eu tiver tempo pra olhar pro meu corpo. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco menos. Eu vou ter que fazer mais nadas para conseguir olhar para o meu corpo. Enquanto eu tô sempre atrasado, enquanto eu tô sempre na correria, enquanto eu tô sempre querendo mais, porque daí vem o consumo. Por que eu trabalho tanto? Eu trabalho tanto porque eu tenho que ter um carro do ano, porque eu tenho que viajar para não sei aonde. Quando eu decidi fazer o mínimo, eu falei assim, não vou viajar para fora por um bom tempo, eu vou viajar para onde meu dinheiro dá, vou ter o meu carro lá, que coitadinho, já tá fazendo 6 anos, e ele vai continuar lá por um bom tempo, para que eu tenha tempo para cuidar de mim. Eu literalmente coloquei na minha agenda os meus exercícios, né? É dia tal, tal e tal. Não tenho personal, porque é um momento meu de introspecção, onde eu preciso ficar sozinha. Mas tem alguém que passa os exercícios para mim. Desmarquei consultório, desmarquei tudo. A minha prioridade naquele dia é cuidar do meu corpo. Não vão ser todos os dias, porque não é todos os dias que eu consigo. Eu estabeleci uma meta. Mas a gente priorizar o corpo, a gente priorizar a nossa alimentação. A gente só vai conseguir fazer isso desacelerando. Abrindo tempo, né? Criando tempo. Criando tempo. E eu acho que é importante que a gente entenda isso e que a gente consiga fazer isso dentro do que é viável também. Porque provavelmente a Amanda, que nesse ano fez isso, tá construindo esse processo para chegar nisso hoje há algum tempo. Não foi do nada que, a jornada. Pronto. Exato, agora pronto, vamos lá, bloqueei minha agenda, tá resolvido. Não, provavelmente isso já foi tentado, outras vezes não deu certo, já pensa nisso há muito tempo e tal. E é importante a gente entender esses degrauzinhos, né? Esses pequenos avanços dentro dessa jornada de construir uma rotina mais saudável, que vai para além do corpo e que realmente faz sentido. Olhar para esses pequenos passos e avanços, eu acho que pode ser aí uma mensagem bem importante para todo mundo que vai ouvir esse nosso episódio. Né? A Carol falou, as relações. A gente ficou muito tempo preso na pandemia e hoje a gente está muito tempo no celular, né? As relações fazem parte da nossa vida. A gente vai ter uma vida saudável tendo relações com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas, né? Isso faz parte, a natureza faz parte, né? Então a gente ir agregando isso é muito importante. O que ficou largado, calma. Total. O mundo não vai acabar. Total. Eu acho que a maturidade, né? Eu não sei que idade as pessoas têm em média que nos escutam, mas assim, hoje em dia, por exemplo, ver uma mulher... É a faixa etária de vocês, tá? Então... Mais que a minha, até. Hoje em dia aí, ver uma mulher de 40 anos, tá? Sei lá, com família, com filho, nessa busca desenfreada pelo corpo perfeito, eu fico pensando, pra quê? Tipo, tem que fazer muito sentido na vida dela esse corpo perfeito. Porque assim, pra mim tem que ser coluna perfeita, que meus filhos são pequenos, eu tenho que me abaixar muito. E assim, se qualquer coisa, se aparecesse, sei lá, um ser divino aqui e falasse, eu vou te dar, sei lá, um presente, que tu quer? Tempo. Eu quero mais tempo de vida com meus filhos. Então, hoje, o que me incomoda? Talvez não estar no corpo, assim, perfeito, falando peso, enfim, forma, não me incomoda tanto quanto pensar, será que esse peso a mais que eu estou pode ser um fator de risco para alguma doença que em algum momento me tire tempo dos meus filhos? Não quero. Será que isso pode piorar minha qualidade de vida na minha velhice? Não quero. Então, assim, faço exercício, não só para hoje não ter, né, o peso, faço exercício para ser uma velhinha que esteja com eles bem e não incomode, né, os filhos também. Então, assim, eu acho que esse processo da maturidade, ele tem que trazer, né? Porque a gente também vive essa distorção da imagem, meu Deus, essas mulheres belíssimas que eu atendo no consultório, belíssimas, lindas e magras e, enfim, mas sempre reclamando de uma coisa, sempre reclamando, sabe? Então, assim, não consigo entender aonde que tem tanta vida e tanta saúde nisso também. Exato. E aí a gente fala da romantização da magreza, né? Que aí sim existe uma romantização da vida que gira em torno do corpo magro. E é interessante que a gente fale aqui também, Carol, até porque mais uma vez a gente tá cumprindo o papel de educar pessoas, né? Existem alterações de comportamento vinculados a essa busca que são patológicas mesmo. Exatamente. Que precisa de acompanhamento psicoterapêutico, às vezes precisa de outras intervenções da área da saúde, porque isso gera muito sofrimento. Eu ouço coisas, às vezes, que eu preciso, com muito cuidado, apontar para as pessoas e dizer,
isso não é normal. Porque, inclusive, as medicações que ela tá usando para ter esse corpo, os hormônios que ela tá colocando a mais para ter esse corpo, os suplementos que ela tá tomando a mais, isso não tá trazendo saúde nenhuma. E daí, o meu papel como médico é acabar com o sonho dourado de que, só ter o corpo maravilhoso vai ser saúde, entende? Exato. Então, eu acho que as pessoas também têm que começar a ver isso como não saúde e não só obesidade, né? E até ver também, né, os casos, e eu fico pensando, às vezes, em começar a dar uma divulgada, assim, mas eu me controlo. Que eu não sei vocês, acho que a Amanda talvez não tanto, mas talvez aconteça isso também. Cara, eu recebo umas prescrições e umas alterações das prescrições que eu fico meio, assim, preocupado mesmo, sabe? Porque constrói-se uma teoria de que não vai fazer mal, de que pode tomar, de que só vai fazer bem com hormônio, com esteroide anabolizante, com GH, com remédios para emagrecer para pessoas com IMC de 22, 23, que, assim, tá deixando doente de fato, sabe? Com certeza, né? Eu, gineco, e o meu marido, que é uro, né? Nossa, acho que a gente pega, assim, o combo perfeito, né? Então, assim, de vez em quando a gente fala, gente, essa pessoa não estudou hormônio, né? Porque agora até hormonologia, enfim, isso não é especialidade, ponto. Todo médico tem que saber de hormônio, porque a gente lida com hormônio, né? Mas, gente, criança também tá. Meu Eu recebo aquela folha da tabela periódica inteira de suplementação de criança. E de um valor que custa um salário mínimo por mês. Exato. E que o colega que prescreveu tem 30% de comissão, porque só pode fazer na farmácia que ele indicou. Não, mesmo que não tenha. É demais. A gente recebe criança que precisa... Daí as mães vêm desesperadas. Eu preciso suplementar tudo isso no meu filho? Porque senão ele não vai crescer. Instagram novamente. Senão ele vai dizer, gente, é uma criança de 3 meses de idade. E é uma falta de responsabilidade, assim, né? Bem, a gente tem o teu exemplo, né? Que volta e meia tu fala com o Ricardo, porque tu atende muito homem e tal. E assim, cada vez que ele desliga a mensagem, ele fala, esse menino é muito... É o que a gente ainda te chama de menino lá em casa, tá? Esse menino é muito responsável. Isso que é uma medicina de responsabilidade, porque assim, é irresponsável virar as costas pro paciente que tá lá com déficit hormonal e falar, não vou fazer nada, porque sei lá, não sei como é que tá a tua próstata, sei lá, alguma coisa assim. Mas também é irresponsável usar aquilo sem nenhum critério, exatamente. Então, a troca que eu tenho com o Ricardo é muito interessante, porque realmente eu indico bastante os meus pacientes para ele, porque eu atendo muitos homens com 60, 70 anos que têm indicação, de fato, de terapia de reposição de testosterona, né? Mas que precisam olhar para a saúde da próstata e para outras questões que estão envolvidas, assim. E aí a gente acaba conversando bastante, eu sempre aprendo muito com ele, inclusive, porque realmente é um profissional completamente fora da curva, assim, né, Carol? Acho que poderia estar aqui falando como um médico diferente, né? Na próxima, na terceira temporada, vamos abrir eu, tu e o Chu. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Como já esperávamos, não vai ter nenhum corte, não vai precisar de edição, que a gente só fala e a coisa flui. Espero que a gente possa continuar aí, né, nos cruzando, tanto na vida aqui presencial, quanto na vida dos arrobas aí, levando mais conhecimento, mais informação para as pessoas. E muito obrigado, de verdade, viu? Foi um prazer. Passa muito rápido, né, Amanda? O tempo voa, né? Desculpa ter atrapalhado a tua pauta. Imagina! Não, a gente falou de todas as pautas, tá? Para que todo mundo fique tranquilo. Gente, obrigado, Obrigada. viu? Tchau, gente. Até a próxima.